Muito bem, meus amigos. Estamos aqui novamente para mais um episódio do PPT Não Compila. Hoje, esperando algum chatbot responder algumas perguntas filosóficas que eu tenho aqui, né? Hoje nós vamos falar de um assunto que se falou muito na semana passada, né? E eu quis trazer aqui para vocês uma visão mais técnica, mais lúcida do que nós temos visto aí na mídia, né? Nós tivemos aí um episódio de uma inteligência artificial do Google que foi dita como senciente, que é o que nós costumamos dizer de algo que criou consciência da sua própria existência, né? E algumas outras notícias que não sabemos se foram aumentadas ou não, mas vamos explorar aqui nesse episódio. E para falar disso, para a gente entender o que é isso, como que funciona esse tipo de inteligência artificial, se esse fenômeno é possível, se não é, como que é a implementação disso, quais são os dados envolvidos nisso. Eu tô com dois caras aqui que são especialistas no assunto, que vai dar uma elucidada nesse assunto pra gente aqui de uma forma muito melhor do que a gente tem visto na mídia. Aqui na minha frente eu tô com o Leandro Romualdo, ele é coordenador de ciência de dados na TOTUS. Leandro, obrigado por aceitar o convite, cara. Dá um oi aí pra galera. Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, cara. E aqui, na ponta esquerda, Luiz Quiles, que é o nosso responsável de inteligência artificial da NTT Data, certo, Luiz? Isso, da NTT Data. NTT Data, verdade. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço o convite. Vocês aceitarem o convite. Tá vendo? O chatbot já errou, velho. Já foi mal treinado esse chatbot já. Cara, bom, primeiro, o que aconteceu, cara? Eu queria fazer primeiro uma pergunta filosófica para vocês aqui, antes de a gente entrar na tecnologia em si, né? O próprio criador ou um dos desenvolvedores da IA foi afastado pelo Google porque, teoricamente, foi ele que vazou essa notícia na mídia de que a IA tinha criado consciência, né? Eu quero abrir para vocês discutirem essa parte mais filosófica, lembrando de um conceito muito antigo lá de Alan Turing. Não sei se vocês assistiram, vocês os nossos ouvintes assistiram um filme chamado Jogo da Imitação, né? E esse conceito é um conceito bem antigo lá do Alan Turing, que ele dizia que nós chegaríamos a um nível de inteligência artificial que seria dito como perfeito, entre aspas, quando a pessoa que dialoga com a máquina não saberia dizer se é um humano ou não, né? Esse seria o nosso limiar ali. Aí eu pergunto para vocês, chegamos nesse nível e o criador não passou no próprio teste de Turing? Será que o cara que estava desenvolvendo... chegamos num ponto da inteligência artificial, lembrando que quem não conhece, não leu as notícias, se trata de um chatbot, né? Então é uma inteligência artificial do tipo que você interage com ela, uma comunicação com ela, né? Passamos aí o teste de Turing? Luiz? Acho que tem muitas coisas para falar. Acho que a primeira coisa que temos de falar é... Quando eu vi a notícia, mandaram para mim, eu li, e quando falaram que era um desenvolvedor da solução, eu fiquei espantado. Falei, como um desenvolvedor da solução pode ter chegado a essa conclusão? Não tem sentido nenhum. Aí eu aprofundei. Em realidade, não era um desenvolvedor, era um tester. Era um dos testers que a Google estava utilizando para validar o funcionamento da solução. E o tester não tem conhecimento do que funciona por atrás. Da implementação. Da implementação, de como isso é feito. Então, evidentemente, isso faz que a notícia seja mais uma campanha quase de marketing que, de fato, uma notícia. Porque é um tester que chegou a essa conclusão. Aí também acho que hoje em dia, talvez, essa pergunta que fiz Turing está um pouco passada. Porque, na realidade, já faz tempo, sobretudo na Ásia, que tem pessoas que se relacionam constantemente com bots. Tem uma família de bots que a gente chama de bots sociais, que não são da complexidade, que imagino que vamos a falar da solução da Google, que já faz anos, possivelmente uma década, que tem pessoas que se relacionam cada dia com esse bot e que têm realmente um engajamento com ele. E casos de êxito muito grandes sobre isso. Para mim, a grande diferença
desses bots asiáticos, no que faz agora a Google, é que os bots asiáticos têm um trabalho muito artesanal por detrás. E Google é completamente um treinamento que a gente chama de self-supervised. Então, é um treinamento que a inteligência artificial, como se aprenderá quase sozinha. Mas depois a gente fala um pouco mais disso. Mas acho que a pergunta de Turing hoje em dia, inclusive para um humano, às vezes pode ser difícil saber se está falando com uma máquina ou se está falando com um humano. Acho que hoje em dia já é assim. Mas daí a que tenha consciência, acho que tem uma pequena estradinha. Até da definição do que é a própria consciência, né? Enfim, é uma coisa pra gente explorar. Leandro, tua visão, cara. Cara, essa parte do teste de Turing, como o Luiz falou, é algo já... Cara, o teste de Turing remete à década de 50, né? Desde de lá pra cá a gente vem trabalhando nisso muitas formas diferentes, tanto que tem até tinha, né, pelo menos até antes da pandemia, uma competição, se não me engano, na Europa, que era o Loebner Prize. Era basicamente isso, tinha 10 perguntas, o bot tinha que responder e a pessoa tinha que falar, pô, isso é humano, não é humano, é humano, é uma máquina, né? Então, isso daí é uma coisa que vem sendo explorada, cara, a longa data, né? Quando a gente olha para modelos, né, semelhantes, modelos de NLG, né, de geração de texto, né? Natural Language Generated. Então, a gente vê GPT-3, por exemplo. GPT-3 é cara, incrível, né? Faz geração de texto, gera textos aí quando lançaram o paper do GPT-3, se não me engano, ele estava falando de desmatamento, e ele colocou lá, de acordo com o pesquisador fulano de tal, da Universidade X, ele tá falando, o texto falava justamente ao contrário, né? Que o desmatamento era coisa da cabeça das pessoas, desmatamento no aquecimento global era coisa da cabeça das pessoas e por aí vai. E, na verdade, isso não existia. Nem o pesquisador, nem a universidade, nem esse artigo. Foi totalmente gerado artificialmente, né? E hoje nós temos aí modelos desse jeito, dessa mesma tipo de tecnologia, né? Que geram textos, que podem conversar com as pessoas, que podem gerar coisas ali automaticamente. Mas, cara, isso é matemática pura por trás. Quando a gente vai treinar um modelo como esse, ele não sabe exatamente o que ele está falando. Ele sabe que, de acordo com os dados que foi passado por ele tem uma análise vetorial por trás dele ali, de calcular a distância entre palavras, qual que seria a próxima palavra que encaixa né? Você passa, por exemplo, um pedaço de texto, ele vai definir a próxima palavra. E assim sucessivamente. Mas isso não quer dizer que ele seja consciente, né? Que ele está falando aquilo de uma maneira consciente, né? Eu lembro até de um meme que vocês devem conhecer na internet, que tem um iceberg, assim, né? Camadas, né? Então tem, assim, inteligência artificial, machine learning, aí estatística, matemática, aritmética. Ou seja, no fim, na base, cara, é tudo matemática. Exatamente. Né? E, cara, eu acho isso muito curioso pelo seguinte: se o cara como técnico, como desenvolvedor, né, é exatamente o que você falou, né, Luiz? Talvez nem você sabendo exatamente como foi a implementação daquela máquina, mas você tendo um conhecimento mínimo de como funciona o treinamento de máquinas, etc., como funciona a inteligência artificial, a primeira pergunta que você deveria se fazer, na minha opinião, para dizer se um modelo ele criou consciência ou não, o que é consciência? Exato. Você sabe o que é consciência primeiro? Então, como que a máquina gerou consciência se eu tenho dificuldade de definir para poder transformar isso no algoritmo e no modelo matemático, né? Porque é o que você disse, ele vai trabalhar com uma série de inferências estatísticas para gerar aquela resposta matemática, né? Em linhas gerais, é basicamente isso que a gente está falando de inteligência artificial. E eu teria que ter eu teria que necessariamente definir matematicamente o que é autoconsciência. E como é que se faz isso, né? Exato. Tem pessoas que acreditam que quando a gente tenha redes neurais muito, muito grandes, mas muitíssimo mais grandes que a gente tem agora, a autoconsciência vai ser gerada, sozinha. E eles acreditam que o cérebro humano funciona de um jeito parecido. Mas isso ninguém sabe. A realidade é a seguinte: nosso cérebro
Nuestro sistema nervioso es infinitamente más complejo y más avanzado que cualquier modelo de machine learning, por grande que sea y por parámetros que tenha. A gente fala do que utiliza agora o Lambda, que é o da Google, que tem 540 milhões de parâmetros. É imenso. Mas nossa capacidade de gente, por exemplo, dirigir um carro, olhar o que está acontecendo na estrada, pegar o celular, enviar uma mensagem para alguém e falar com a pessoa que temos ao lado, isso daí é uma capacidade infinita com um consumo de energia que a gente sempre esquece muito, muito baixo. Sim, exato. Comparado com a energia que consome qualquer modelo desses que a gente está falando. Então, ainda estamos, eu acho, anos-luz. O cérebro humano é muitíssimo mais poderoso, muito mais potente que qualquer modelo desses. E outro ponto é como outra coisa que a gente está aprendendo também é como treinar os modelos. A gente antes partia de um treinamento, tenho um monte de dados, treino, tenho meu modelo. Hoje em dia já os modelos fazem estratégias para eles ir aprendendo. Estilo como uma criança faz. Nós estamos programados desde crianças para aprender. E temos estratégias para aprender e para falar isto daqui é importante, isto daqui não é importante. A gente tenta fazer o mesmo com os modelos. E a gente tem um MLOps embutido, né? Porque a gente vai retreinando e respondendo o transacional ao mesmo tempo, né? Exatamente. Quero ver fazer isso tecnicamente. É um pouco mais complexo, né? Sim. E pensando, né, pegando o gancho do Luiz, quando nós tomamos uma decisão, então você está dirigindo, você pegou o celular, você fez alguma coisa, cara, está envolvido uma série de coisas, não é só um ponto específico, não é só dirigir o carro, não é só pegar o celular, né? E os modelos que a gente faz, que nós temos hoje em dia, eles são treinados com um fim específico. Então eu tenho um modelo, uma rede neural, por maior que ela seja, né, bilhões de parâmetros treináveis, ela foi feita para poder classificar um texto, para poder gerar um texto, né? Eu não posso submeter ela para uma outra tarefa. Hoje a gente já tem modelos, aí teve o gato, né? Você chegou a ver, deve ter visto, que acho que está mais para pato, né? Do que para gato, né? Porque ele faz tudo. Então esse é o primeiro modelo que surgiu. E nada direito. Ele faz cara, ele faz 600 tarefas em uma única rede neural. Então assim, você pensa que a gente treina uma rede neural gigante para classificar a imagem, para poder gerar texto, né? Para classificar algum tipo de comportamento de um cliente. Essa rede neural ela é uma única para fazer 600 tarefas. Então, é legal, só que é uma abordagem legal, acho que talvez isso seja o futuro, com certeza, mas neste momento, cara, a gente está muito longe disso. Você vê como ela erra demais. Então, assim, faz 600 tarefas, não faz nenhuma delas boa, mas faz bem. Quero pegar esse teu ponto para fazer uma pergunta aí de leigo mesmo no assunto, porque eu parei no scikit-learn lá do Python, beleza? Então sejam compreensivos comigo. Tranquilo. Parei lá. Os modelos de inteligência artificial, geralmente eles são treinados para gerar uma inferência com base em conclusões do passado, né? Então você monta ali um dataset, ele vai fazer inferências estatísticas daquele dataset e por similaridade dessas inferências ele vai concluir alguma coisa relacionada a esse histórico passado, né? Quando a gente fala da própria consciência humana, da tomada de decisão, algumas vezes você precisa usar inferências do passado que não necessariamente estão ligadas à tua decisão de agora. Então, tua experiência de vida, tudo que você passou vai te ajudar a tomar uma decisão que você nunca tomou. Você não tem histórico daquilo. Existe algo semelhante hoje em algoritmos, frameworks, que possa simular um comportamento parecido em inteligência artificial? De fato, um dos problemas que a gente tem quando fazemos inteligência artificial é que precisamos ter dados. E para muitos problemas que a gente quer solucionar, não tem dados. Depende de um exemplo. Imagina que eu quero criar um modelo para verificar fraude em uma seguradora de saúde. Quando eu verifico fraude em um cartão de crédito, é fácil, porque o cliente vai reclamar. Se tem um gasto indevido, o cliente vai falar, tive um gasto indevido. Então eu vou ter um dataset histórico de casos de fraude de casos indevidos. Mas quando eu falo de um seguro médico, por exemplo, que as pessoas enviam gastos, reembolsos indevidos para a seguradora,
E nesse caso, a pessoa ninguém vai reclamar. E muitas vezes a seguradora nunca vai perceber que isso daí era um gasto indevido. Como faço para criar modelos sem ter dados? Ou fazer que o modelo aprenda, entre aspas, sozinho. Então, muitos dos avanços que a gente vê, e parte da inteligência artificial da Google está basada nisso, é em como a gente faz treinamentos que a gente chama de semi-supervised learning ou self-supervised learning, que são treinamentos onde eu não vou ter um monte de dados tabelados para fazer o treinamento. Senão vou ter uma parte de dados tabelados, vou ter uma parte de feedback, e o modelo sozinho vai ir aprendendo de outro jeito. Tem outro tipo de treinamento que a gente também utiliza, que é o reinforcement learning, que em realidade é como se uma criança estivesse aprendendo. Então o modelo aprende a partir do resultado que tem. Ele faz teste e erro, ele tenta, faz teste e erro, ele vê, estou cumprindo o objetivo que eu tinha. A gente põe para ele uma função de optimização, você tem que otimizar isto daqui. Por exemplo, eu quero vender um produto, então eu começo a fazer estratégias a testar. Para esta pessoa vou dar isto, para esta pessoa, o que aconteceu? E a partir daí ele vai aprendendo e ele vai definindo as estratégias ganhadoras. O que não deixa de ser uma geração de dados. Toda vez que você tenta e entende se errou, se acertou, você está gerando histórico. Está gerando histórico, ele está aprendendo com os erros dele, erros e acertos, né? Mas aí assim, você pensa, aí com certeza, né, você deve estar pensando aí, e se eu colocar, né, toda vez que ele fizer algo errado, algo certo, não, então ele vai ganhando e perdendo pontos, dá pra gente, entre aspas, né, criar uma consciência nele, né, de alguma maneira. Sim, mas pensa assim, né, eu tenho um robô, vamos avançar alguns anos pra frente, né, pensar que eu tenho um robô doméstico aqui em casa, a gente avançou um pouco, mas retrocedeu em alguns, né? Porque eu tô pensando aqui num exemplo de vou mandar uma carta, né? Então eu vou te mandar uma carta e mandei meu robô. Se você tem robô e vai mandar uma carta, então, esse mundo aí não existe. É esquisitão, né? Esse mundo aí, cara... Tá, legal. Vai no mercado. Isso, vamos melhorar o exemplo. Então ele vai lá no mercado, né? Eu dei uma tarefa para ele, que é ir no mercado comprar um pacote, um fardo de cerveja para mim, né? Ok. No meio do caminho, um carro se acidentou, caiu na ponte, tem uma criança em risco lá na água, no rio, vamos dizer assim. Cara, o robô vai passar batido, vai pegar a cerveja. Ponto final. Fala, pô, mas e a gente não pode colocar isso, por exemplo, sei lá, ó, se você fizer a tarefa que eu te pedi corretamente, lá, buscar a cerveja para mim, isso vale 1 ponto. Né? Agora, se a vida de alguém estiver em risco, isso vale 10 pontos. Então, legal, ele vai desviar o caminho, vai salvar a pessoa. E se eu tiver pedido para ele trazer 12 fardos de cerveja? Quebrou a regra. Então, assim, e tem coisas que, por exemplo, cara, você poderia extrapolar esse exemplo de forma enorme, cara. Você tem a tua empresa, você está prestes a fechar um negócio, né? E você está no caminho de ir para esse negócio. Cara, aconteceu um acidente, eu pelo menos gosto de pensar assim, mas que, cara, se você puder fazer algo, vai salvar alguém ali, você vai parar e vai salvar, vai fazer o que tem que ser feito, né? E isso não é um programável em você, ninguém falou para você, quando você era criança, falou, ó, você tem que fazer isso daqui, né? É uma coisa que, cara, vai partir da tua natureza, né? Então isso é muito difícil de você pensar num cenário onde você consiga ter esse tipo de inteligência, ter esse tipo de sensibilidade, eu diria, né? Dentro de uma máquina, dentro de um algoritmo, por exemplo. Que é uma inferência que não é direta, né? Você não tem esse dado para inferir. Porque o ser humano ele é capaz de inferir. Eu me machuco. Quando eu me machuco é ruim. Eu consigo inferir que é ruim para você porque você é humano como eu. Sim. E se você está numa situação dessa, você imagina que você deveria ajudá-lo porque você gostaria de ajuda. Como é que você define isso no algoritmo, né? Então, é uma inferência que não é direta. Você usa a experiência própria sua para esse tipo de conclusão, né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você
gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Exato. Eu queria explorar um pouquinho mais agora com vocês essa questão do... Eu estou entrando no vício aqui do técnico, fazer as perguntas que eu gostaria, porque tá vindo na minha cabeça essa questão, você falou dos dados, da marcação de histórico e tal, mas eu vou deixar isso pra gente falar quando estiver falando mais das tecnologias aqui, que aí eu quero tratar essa questão dos vieses de dados, etc., que também leva alguns resultados inesperados e nem sempre desejáveis, né? Mas para que o ouvinte que está ouvindo a gente consiga acompanhar a gente nessa discussão, queria que vocês dessem uma explanação geral dos tipos de inteligência artificial que nós temos, né? E que tipo de inteligência é essa exatamente do Google, né? A gente falou aqui de NPL, por exemplo, que é o processamento de linguagem natural, etc., que é um tipo de inteligência artificial. Tem algumas outras que são mais inferências estatísticas mesmo, com treinamento, etc. Tem a questão das redes neurais, deep learning, etc. Queria que vocês dessem um overview para a galera que está ouvindo a gente poder se situar e a gente poder falar mais especificamente desses tipos e dos problemas e desafios que a gente tem nessas tecnologias. Quer começar aí, Luís? Eu começo, sim. Essa pergunta que você fez é muito complicada de responder, porque depende como você olha. Vou falar como eu olho, tá? Que não significa que é como o Leandro, por exemplo, vai olhar. Perfeito. Na minha cabeça, a gente tem... Eu pondria 3 tipos de inteligência artificial. Em realidade, 4. Temos os sistemas expertos, que todo mundo esquece, mas quando a gente estava na universidade e fazíamos o nosso jogo para jogar a damas, aquilo era inteligência artificial. E a gente programava regras. Isso também é inteligência artificial. Sim. E depois temos o machine learning, que é, a partir de dados, o meu modelo aprende sozinho. Eu aí vou ter 3 grupos na minha visão. Um grupo que é os métodos estadísticos, que vêm puramente da matemática, ou que a gente chama machine learning, que seria utilizar modelos que não se basam tanto na estadística, mas que se basam mais, por exemplo, em matemática pura, em equações, para achar uma solução. Tá? O primeiro seria uma regressão lineal, por exemplo, seria um método estadístico. Uma regressão logística seria um método estadístico. Se eu falo, por exemplo, de um boosting, estaria falando de um machine learning. Estou aprendendo a partir dos dados. Ou um random forest seria machine learning, que seriam árvores de decisão complexos. E depois temos uma rede neural simples, como a que a gente fazia até faz 10 anos, também era machine learning. Mas faz 10 anos, graças aos nossos amigos da Google, começou a nascer com muita força, já existia antes, mas começou a nascer com muita força, uma coisa que a gente chama deep learning, que são redes neurais profundas, onde eu vou começar a ter um monte de camadas dentro da rede neural. Agora, cada uma dessas soluções eu posso utilizar para várias coisas. Eu posso fazer NLP utilizando um modelo estadístico, se quero. E para algum caso vai funcionar. Eu posso fazer NLP utilizando Deep Learning. Eu posso fazer reconhecimento de imagem, não. Aí já normalmente vai ficar mais difícil. Dá para fazer, a gente até fazia com OpenCV, aí, com cores, a gente fazia, mas é um pouco mais complicado. A gente já iria mais para um Deep Learning. Mas quase qualquer coisa que a gente ponha, um modelo de recomendação, eu consigo fazer em qualquer dessas técnicas. Sim. Então a gente tem de diferenciar um pouco a aplicação que eu tenho com a tecnologia que eu tenho por atrás. Essa é um pouco a minha visão. Entender o caso da implementação, né? O caso de negócio para chegar na melhor implementação, porque aí vai ter alguns requisitos que não podem ser talvez nem funcionais, né? Tipo otimização, acurácia, etc. Aí você vai ter em diferentes modelos, acredito que você vai ter parâmetros diferentes, resultados diferentes, né? Por exemplo, uma coisa que a gente está começando a trabalhar agora são modelos mixtos, onde vou ter NLP e Image Recognition dentro do mesmo modelo. Isso que é? Isso é NLP? Esse Image Recognition? Sim. Sim. Exatamente. Eu concordo com o Luís. A gente tem essas divisões e aí dentro disso a gente quebra, né, em aspectos, né, de aprendizagem supervisionada, não supervisionada, semi-supervisionada, por reforço e transferência de conhecimento e por aí vai. Mas é basicamente isso.
E aí entra a grande mágica da ciência de dados, que é controlar esses parâmetros de treinamento e de dados para levar para machine learning, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito no mercado. A galera fala, cara, quero estudar inteligência artificial. Nunca fez uma query na vida. Não. Nunca fez uma query, nunca escalonou uma matriz e quer estudar inteligência artificial, né? Então, fica a dica aí, ó. Você quer estudar inteligência artificial? Primeiro você tem que voltar lá na probabilidade estatística do primeiro ano da faculdade, lembra? Né? Os modelos primeiros, lá, os primeiros modelinhos lá de probabilidade, etc. Depois escreve uma query. Volta lá na álgebra, cara. Volta na álgebra. Álgebra linear, né? Você tinha que pegar... Inclusive, muita gente não vê a correlação de inteligência artificial e até a própria computação gráfica, porque a computação gráfica ela é pura matriz, né? É álgebra linear pura, né? E, então, volta lá, amiguinho, estuda um pouquinho, depois você vai mexer com código. Porque a mágica tá no seu dataset, na captura dos dados que você faz. Correto? Cara, você pegar o próprio Scikit-learn que você falou no começo, cara, você pega a documentação do Scikit-learn, ela tá lá super completa. Tem tudo que é modelo, tudo que é parâmetro que o modelo aceita. É super simples, entendeu? Agora, para você chegar até aí, é que tá o ponto, né? A vida do profissional de ciência de dados e inteligência artificial não é só o modelo. Entendeu? Você tem a parte de você pegar o dado, transformar ele em alguma coisa útil para o modelo. É aquele lance do garbage in, garbage out, né? Entrou, isso. Cara, o dado não foi tratado, entrou coisa ruim, cara, sai coisa ruim, não tem jeito. Sim. E uma coisa que eu acho muito inteligente, muito interessante quando a gente fala disso, né, da própria modelagem do dado, etc., é que quando a gente fala, hoje as pessoas pensam lá, quando fala modelo, é aquele TensorFlow que ele fez deploy lá e que está rodando. Mas o próprio conceito de modelo, ele vem da modelagem estatística, né, e da modelagem probabilística daquilo, né? Então você está falando de um ativo que você tem ali tecnológico e que, na verdade, só implementa um modelo que é um modelo matemático, né? É isso? Sim. Exatamente. Com o desafio que temos hoje em dia, eu sou matemático, então eu sou o primeiro fã de que as pessoas têm de começar a fazer machine learning fazendo matemáticas, eu sou o primeiro, mas temos de ser realistas. Acho que tem uma demanda super elevada de profissionais. O desafio que temos é que a inteligência artificial aplica tudo. Não é como quando eu pego uma tecnologia, como por exemplo, vou desenvolver um aplicativo mobile. Eu vou ter uma equipe de desenvolvimento mobile lá. Mas quando eu falo de inteligência artificial, data science, machine learning, qualquer área de qualquer empresa, de qualquer governo pode usar. E se vai beneficiar de usar. Então eu vou ter sempre usuários com diferentes níveis. A gente sempre, quando a gente olha por internet o cientista de dados, a gente pensa numa mosca branca, que é, o cara é bom de matemáticas, o cara é um ótimo programador, o cara é um gênio fazendo análise de dados, o cara sabe fazer storytelling, o cara fala super bem para entender o problema, o cara sabe do negócio. Faz café. O cara deploya. Lava o banheiro. Sabe Kubernetes. Sabe. Faz o DevOps da aplicação, escreve API, põe no ar, faz tudo. Tem caras assim, eu conheço, no meu time eu tenho, mas é uma minoria. E a parte, as pessoas que gostam de fazer tudo isso, eles gostam de fazer algumas dessas coisas que outras. Então, dificilmente você vai achar isso. E temos o desafio de que o analista de negócio também possa fazer machine learning. Então, hoje em dia já começamos a ter diferentes perfis de cientista de dados. Vamos a ter o cara de negócio, que sabe um pouco de modelos, mas que não é só core dele. Core dele é saber mais. Que Gartner fala o Citizen Data Science. O Citizen, né? Citizen Data Science. É o cientista de dados que não coda, né? Ele não programa. Vai ter o cientista de dados, que é esse mais redondo, dentro do possível. Vamos ter os engenheiros, que a gente chama de machine learning, que vão ser mais esses que estão no mundo dos modelos de deep learning, com grandes redes neurais, que eles não falam, muitas vezes não vão falar com nenhum cliente, porque o trabalho deles é mais como eu faço um modelo NLP bom.
saber de redes neurais e saber desse mundo. Então, é outro perfil que pode ser diferente. E depois temos as pessoas que se dedicam a pôr essas soluções a funcionar em produção, que podem ser chamados engenheiros de DataOps, engenheiros de MLOps. Aí a linguagem cada um utiliza. Tem pessoas que já falam que são engenheiros de Machine Learning, aí depende. Para mim seriam engenheiros de DataOps e MLOps, que o trabalho deles é gerar um pipeline, DevOps, para eu conseguir ter uma entrada em produção rápida dos modelos, que não aconteça o que acontecia quando eu comecei a trabalhar neste mundo, que você fazia um modelo, uma tecnologia, se lançasse, e depois vinha outra pessoa e transferia aquilo para COBOL. Aí a pessoa demorava 6 meses para transferir para COBOL. Quando você tinha pronto, já tinha evolucionado tudo. Aí você criava uma planilha para bater se saía o mesmo resultado. Não, nunca saía o mesmo resultado. E depois de 2 anos, você conseguia ter um modelo de crédito rodando. Isso, hoje em dia, não tem mais sentido. Então, é muito mais complexo, mas também acho que temos de ser realistas e pensar que todos nós vamos a ter de lidar com machine learning, de um jeito ou do outro. Aqui não é um tema da máquina ser mais poderosa que o homem. É um tema de como o homem utiliza a máquina para sacar o melhor proveito. Isso é trabalhar juntos. E os humanos precisamos dar... Nós que fazemos IA precisamos dar ferramentas para que as pessoas utilizem IA. Cada um dentro do seu nível. Isso é um pouco minha visão a respeito. Até adicionando aqui na fala do Luiz, uma coisa que eu tenho vivenciado bastante, né? E agora estou vendo uma solução no final uma luz no final do túnel ali, né? Porque assim, muitas empresas trabalham muito tempo como consultor, então você chegava no cliente, o cliente fala, eu preciso de uma inteligência artificial foda, eu preciso de uma coisa incrível aqui, porque eu tenho um problemaço. Ele fala como se fosse escrever uma página HTML, né? Exato. Preciso aqui de um HTML. Que é Exato. E ok, nós vamos lá, fazemos a inteligência artificial do jeito que ele quer, né? Para resolver o problema dele. E ok, depois disso, cara, o trabalho acaba. Acabou. Então assim, cara, adianta alguma coisa você ter... eu tenho um problema de fraude na empresa, então eu preciso ter um modelo para detectar o cliente que é fraudador. Legal. Vamos levantar dados, vamos treinar um modelo, vamos colocar isso em produção, vamos definir todo o pipeline, cara, vai retreinar de X em X tempo, vai gerar predição a cada semana, a gente define tudo, legal. Tem alguém que vai fazer alguma coisa com isso? Na maioria dos lugares não tem. Então, assim, cara, se você vai gerar predição para dizer que aquele cliente é um possível fraudador, mas você não está mapeado, você não sabe, tipo, quem vai fazer o que com isso? Porque alguém precisa fazer alguma coisa, porque não adianta nada eu ter a inteligência artificial, cara, mais incrível do mundo aqui, cara, detectando, gerando coisas aqui, insumos para uma tomada de decisão, para de repente pegar um cliente fraudador, pegar um cliente que vai invadir da empresa, né? Otimização de preço, qualquer coisa que você possa imaginar aí, se não tiver alguém que vai fazer alguma coisa com isso. Cara, esse é um ponto muito interessante que eu já briguei muito nas empresas e no mercado no geral, quando a gente fala de machine learning. E acho que vocês vão concordar comigo. Vou fazer um adendo aqui, depois eu quero voltar na questão do pipeline de operação. Também é outra coisa polêmica também no mercado. Mas é comum, acho que vocês devem ver isso também. Eu sou arquiteto de software, tá? Então eu tenho essa visão mais ampla da TI como toda, né? É comum você chegar nas empresas e ver um muro bem grande desse tamanho aqui, assim, ó. Daqui para cá é analítico, daqui para cá é transacional, né? Então eu pego o dado daqui, jogo por cima do muro, o dado cai aqui, aí o cientista de dados trabalha aquele dado dentro de um data lake, etc. Cara, minhas bases transacional tá do outro lado do muro ainda, tá? Ele mexe aqui dentro desse data lake, faz o modelo, etc. E usa aquele modelo para gerar relatório. Inteligência artificial para gerar relatório. Cara, esse é um cenário muito comum da gente ver. Sim. E a minha briga era sempre nessa linha aí, né? Do tipo, cara, você tem que fazer um modelo, esse modelo ele vira uma aplicação, ele tem que ir pro outro muro, ele tem que rodar lá no transacional. Ele tem que fazer parte da operação. Exato. Né? Para que você quer uma tomada de decisão automatizada se você não vai fazer nada com essa decisão? Exatamente. Senão você continua fazendo BI, se é para fazer relatório. Sim. Né? Então, eu sempre defino, cara, você tem que fazer um modelo, aí ele tem que passar por esse pipeline de operação.
E ele tem que ir lá para o mundo transacional, seja um serviço que me responda em tempo real, passo os parâmetros, ele me retorna o valor e automatizo isso do outro lado, mas ele tem que fazer parte do pipeline transacional. Ele é uma aplicação, esse modelo. Exato. Já pensou, você tem um cliente que ele tem uma alta probabilidade de ser um fraudador, o modelo está dando ali que ele possivelmente é um cara que está fraudando você. Aí o teu vendedor vai lá e aciona o cliente para vender mais, né? Então, tipo, cara, compra mais de mim aqui. Tipo, cara, não faz sentido. Isso tem que estar do outro lado do transacional para a pessoa ver. O cara é um possível fraudador, o cara possivelmente vai dar um churn. Então, esse cliente está às dias de sair. Então, eu vou acionar ele, não vou acionar ele para vender alguma coisa. Vou tentar fazer uma ação de retenção nele, né? Só que isso termina ficando desse outro lado do muro, como você falou. Então, não adianta muita coisa. Em realidade, vou ser um pouco autocrítico com as pessoas de TI, tá? Em realidade, tem uma coisa que está no meu cérebro constantemente, que eu penso muito, que é quando eu comecei a fazer... Eu sou cientista de dados de faz muito tempo. Mas antes éramos um tipo B, que trabalhávamos lá para marketing, riscos aí, e tínhamos um mundinho e não molestávamos a ninguém. Mas faz 4 ou 5 anos, ficou de moda. Então, todas as áreas de TI tinham de fazer projetos de inteligência artificial, de machine learning, sei lá. E a gente começou a fazer projetos. Aí eu tinha a percepção que as áreas de TI perceberam o complexo que é isso. Complexo desde vários pontos de vista. Sempre ligado ao dado, qualidade da marca, realidade da gente, para pôr coisas em produção a latências muito baixas. Se os modelos são complicados, precisa ter GPU, precisa ter coisas caras, que são complicadas de instalar, de pôr a funcionar. Os projetos de machine learning não acabam nunca. A diferença de qualquer outro tipo de projeto não tem um fim. Quando eu acabe, os dados vão mudar, alguém vai ter de estar olhando lá e eu vou ter de pensar em que fazer com esse modelo. Quando a coisa evolua, o negócio evolua, então sempre vou ter de estar olhando ele, ter de ter uma equipe fazendo isso. E o que eu hoje vejo é o seguinte: as áreas de negócio têm uma demanda altíssima por fazer IA. Mas os que têm o pé para trás, de qualquer todo jeito, intentam não fazer as áreas de TI. Porque realmente estamos em uma situação que essa barreira que a gente tem nas organizações entre TI e negócio, cada dia faz menos sentido. Faz muito menos sentido. E TI, às vezes fica... Por como TI digamos, é valorada, que é por número de incidentes, por que as coisas funcionem, não quero assumir risco. Falo, vou ficar aqui no meu cantinho zona tranquilo, de conforto. Zona de conforto. E aí negócio começa a comprar soluções SaaS, começa a ver como ele consegue saltar essa barreira para ele pôr um servidor embaixo da mesa, o que todos nós já hemos visto muitas vezes. Então acho que tem também parte de autocrítica em tudo isso que você comentou. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que o ponto principal do que você falou, Luiz, é essa questão da barreira negócio-TI. Não existe transformação digital sem esses dois caras estarem trabalhando muito, muito junto, né? Se a TI não falar de negócio e o negócio não falar de TI, cara, acabou. Né? Então, a gente vê até os próprios modelos de agilidade, de transformação de fato. Você vê os times, a gente já tem alguns episódios sobre isso no podcast, depois volta aí no feed, dá uma olhada no nosso playlist, você vai encontrar lá, de orientação dos times por produto. Então, você tem um cara de negócio junto com o cientista de dados, junto com o desenvolvedor, falando do problema na mesma mesa, justamente para que isso não aconteça, né? Porque esse conflito da evolução com a operação vai sempre acontecer, velho. Sempre. Né? Evolução traz risco. A operação quer ser estável. Sim. Né? Inclusive, anos atrás, por que começou o hype de DevOps? Né? Justamente por causa disso. Pô, o desenvolvedor quer desenvolver, a operação quer manter. Cara, fiz um negócio novo, quero fazer deploy. Não vai fazer deploy porque é sexta-feira à noite, eu não vou ficar aqui para fazer rollback no sábado. Né? Então, o modelo de transformação da operação da empresa começa por aí, né? Operação e evolução não pode falar duas coisas diferentes. Eu acho que o mesmo vale para quando a gente está falando de Data Ops, quando a gente está falando de ML Ops. O que passa é que em Machine Learning as duas coisas se juntam. Em Machine Learning só existe desenvolvimento ágil. Sempre foi. Não tem outro jeito. Vou fazer uma versão 0,
vou ter um primeiro modelo, os dados vão mudar, vou ir retreinando, vou ir melhorando, vou ir vendo que o modelo dá para mudar e por um melhor. Então, de forma natural, a forma de trabalhar, não existe operação e criação, desenvolvimento. É sempre evolução. É sempre um ciclo contínuo, puro, DevOps, Agile, como a gente quiser. E isso, às vezes, e outro ponto é que tem risco. Que eu não tenho como garantir o resultado de um projeto de Machine Learning. Ninguém tem como garantir. Coisas muito, muito conhecidas, sim. Mas, normalmente, você depende muito do dado. E, às vezes, você começa um projeto por um canto e, no meio do projeto, você vê, deste jeito não dá para fazer, mas deste outro jeito a gente vai conseguir fazer. Então, ter de lidar com risco, ter de lidar com essa agilidade, as organizações tradicionais têm problemas. Tem problemas ainda hoje e tem outro tipo de organização Sim. digital que não tem tanto problema, a esse respeito. E aí está a grande diferença que a gente vê no mercado. Mas eu já vi também o contraponto de tudo isso que a gente está falando, né? Da gente ter áreas, né, muito soltas, vamos dizer assim, né? A área de inovação. Então, cara, aqui nossa pegada é inovação, a gente faz coisa nova, a gente não está preso a processos. Tem acesso à produção, a gente aqui a gente é sangue nos olhos. A gente tem o cabelo verde e bebe em hora de serviço. Exato. Então aqui o negócio é doido. Legal. Aí o cara sobe servidor de qualquer jeito, não passa por processo de segurança, não passa absolutamente nada. E o resultado é esse daí, é vazamento de dados, é uma série de coisas, parte de segurança e governança comprometida. Por quê? Porque, cara, já trabalhei em muitos lugares onde você chegava lá e, sei lá, o cara vem, te traz um desafio e fala, tava pensando, de repente dá pra fazer um modelo com isso daqui pra gente determinar, prever algum tipo de comportamento. Legal, vamos lá. E você conseguiu o dado, você começa a trabalhar ali e rapidamente consegue ter algum resultado, né? E o cara passa na tua mesa e fala, e aí? Você fala, tem um resultado já preliminar aqui, né? Dá uma olhadinha, né? Pô, ficou bom pra cá, vamos subir amanhã. Cara, não, calma. Não é assim. Peraí, né? Tenha calma. Então, já aconteceu muitas vezes. E aí, tipo, vamos subir um servidor. Nosso servidor o banco de dados não é legal, vamos subir um Elasticsearch, um MongoDB, vamos. Cara, de um dia pro outro, vai, sobe, não tá nem aí. E a nuvem ajudou pra caralho isso, né? Ajudou muito. Porque o cara com 2 cliques, o cara tá com o Elasticsearch pronto pra receber requisição. Exatamente. Eu tenho uma opinião meio polêmica sobre isso, Leandro. Eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Exato. Eu acho que tem empresa que, bicho, falta trancar a chave dos acessos na gaveta e, tipo, não vamos desenvolver mais software porque é perigoso desenvolver software, a gente vai voltar tudo pro papel. Existem esses extremos, mas existe o extremo do cara que acha que desenvolver na empresa é igual desenvolver software na casa dele. Exato. E aí, veja, não dá para viver nas pontas, né? Acho que a gente tem que ficar no meio do caminho. Né? Eu já fui aí nesse céu, nesse inferno aí. Porque eu já trabalhei, já prestei serviço para banco, onde, cara, você desenvolve o projeto, né? Então, cara, vou fazer isso, vou pegar o dado daqui, vou treinar o modelo, nossa, desenha todo o pipeline, faz tudo o que tem que fazer ali. Cara, só vai para produção se você passar pelo comitê. O comitê tem que avaliar, o comitê só tem agenda daqui 10 dias. Não sabe nada de machine learning. O cara não sabe se machine learning é de comer ou passar no cabelo, né? E chega lá, cara, é uma burocrata daquela. Então, assim, esse daí, cara, é o extremo total, né? Enche, imprime o desenho de solução, carimba, assina em 2 vias. Só falta ter que reconhecer a firma, né, da solução. Tipo, foi você mesmo que fez. E também já trabalhei em lugares que, cara, não tinha nada. Você quer... por que você precisa? Eu preciso subir um EMAR aí na AWS para poder treinar o modelo, para fazer deploy do modelo. Legal, vamos lá, sobe. Tá aqui a senha de produção, sobe lá. Isso, sobe lá. Tá tranquilo. Mas eu acho que a gente tem 2 coisas diferentes. Uma coisa é o tema de segurança. Que seja DevOps não significa que não tenha controles, todos os controles que tem de ter, que não tenha uma versão de piloto, que não tenha um conjunto de fases. Não é fiz, punho em produção e acabou, sino que tem toda uma metodologia que eu tenho de seguir. E outra coisa é criar a inoperância. Que é isso que você comentou agora. Vamos a criar um comitê aqui, você desenvolveu, vamos a olhar agora. E, por exemplo, você descobre o último dia que você tem de passar por um determinado filtro que você não sabia e todo mundo acorre. Bueno, que todos nós já hemos passado em vários lugares. Quem nunca, né? Quem nunca? Sim. Mas acho que também o ponto que eu vejo é que as pessoas acham que quando eu faço Agile vai ser barato, vai ser econômico e vou ter resultado assegurado. Acho que ninguém falou isso. O que a gente vai ter é uma solução que vai funcionar.
que muitas vezes por um método que a gente utilizava antes, a solução, a gente fazia algo, entregava assim, não servia para nada. Aquilo que foi feito, o Agile que garante é que deveria garantir que desde o primeiro momento aquilo que estou fazendo aporta um valor para o negócio. Mas não tem nem por que ser mais barato. Nem que seja um valor mínimo. Né? Não tem por que ser nem mais barato, nem mais fácil que fazer o sistema antigo. Exato. O Waterfall. Não tem porquê. O Waterfall, eu já he visto projetos de milhões de reais que foram na produção, todo mundo ganhou seu bônus e nunca na vida ninguém utilizou. Porque aquilo que você estava fazendo não tinha sentido nenhum. E só perceberam 3 anos depois. E cara, como é comum isso, né? Como isso é comum. Eu já vi discussões, cara, nessa linha homéricas, assim, de uma que eu vou preservar a fonte, claro, mas de tipo críticas ao modelo ágil e tal, tipo, por que a gente tem que ser ágil? Pra colocar a porcaria no ar mais rápido? E a resposta que eu vi, Isso mesmo. é isso aí, mas é pra isso. O que você prefere? Você quer colocar a porcaria no ar rápido ou você quer demorar 3 anos e descobrir que você colocou uma porcaria no final? Melhor já descobrir agora, né? E já fazer o negócio melhor. E é uma discussão aí, enfim, eu entendo que hoje no mercado já é um ponto pacífico que as empresas que criam essa inoperância, como você falou, Luiz, ela tá fadada a não ter reação de mercado, porque é isso, o mercado ele tá tão ágil, ele tá tão você precisa pivotar em tantos momentos produtos digitais que nenhuma empresa mais suporta você demorar 2 anos, 1 ano, que seja para entregar um software, não tem mais como, né? E eu gostei do ponto que você falou, Luiz, de que não tem como ser diferente para projeto de machine learning, e faz todo sentido, né, cara? Porque não é que você vai fazer o waterfall de um modelo. A natureza dele é incremental, né, cara? Pô, sensacional, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Ele é incremental. Então, se você não trabalhar exatamente com o conceito de você fazer uma entrega mínima e aperfeiçoar isso, você vai entregar o modelo, vai ficar no ar. E aí o que eu quero puxar aqui de pergunta para vocês. Entreguei o modelo, tá lá rodando. Como que funciona esse meu pipeline de operação desse cara? Como que eu controlo as curvas de distonância da decisão? Como que eu controlo a acurácia? Queria que vocês dessem um overview de como funciona esse pipeline de DataOps, de MLOps. Como que eu avalio o modelo em funcionamento? Como que eu sei que ele está funcionando? Como que eu seleciono um dataset, modelo esse cara, retreino, põe em produção? E como que o cara que está ouvindo a gente pode interagir mais com esse mundo se ele quiser ser um profissional que trabalhe com isso? Tá, eu acho o primeiro ponto que a gente deveria falar é que quando eu ponho quando eu faço um projeto de machine learning e quero pôr ele produtivo em produção, a primeira coisa que eu preciso saber é como vou integrar isso no processo de negócio. Vou ter um processo de negócio lá que faz determinada coisa e vou querer pôr aquilo em produção. O que para mim está errado, o primeiro ponto que está errado é o que fazem muitas organizações de segregar equipes. Eu tenho meu equipe Data Science aqui, tenho o cara de negócio lá e tenho o cara que põe o modelo em produção. Aí o cara de negócio tem uma demanda, envia para o Data Science. E um não sabe o que o outro está fazendo. Não tem contexto nenhum. Né? O Data Science cria um modelo lá, fala, meu modelo tem 90% de assertividade. É perfeito. O cara fica com um sorriso, fala, e dá para o cara que põe em produção. O cara põe em produção e você vê depois o resultado, não tem nada a ver. Então, é ágil até porque as 4 têm de começar juntas desde o início. Desde o início. Outro mito que temos de tirar é os modelos de machine learning podem aprender sozinhos, mas a gente não tem como garantir o que vão aprender. Então não dá para pegar um projeto de machine learning e falar, não, ele vai reentrenando sozinho e ele vai aprendendo. Inclusive o feeder da Facebook tem uma equipe de pessoas constantemente olhando o que aquilo está fazendo. E eles, evidentemente, têm estratégias de automation learning, eles têm estratégias para criar modelos de forma automática. É isso, Luiz, que a gente chama de reforço positivo no machine learning? Sim, é o grande sonho de todo mundo, que é, eu ponho o modelo a rodar, tenho um feedback do feedback e automaticamente ele vai aprendendo
Dá para fazer, dá. Temos um exemplo, por exemplo, a Microsoft faz muitos anos, não sei quantos anos, criou um chatbot no Twitter. Não lembro como se chama. Tai. E o chatbot aprendia sozinho. Cara, que perigo deixar alguém aprendendo sozinho no Twitter, velho. Foi épico. Como que o cara teve essa ideia? 24 horas no ar, se não me engano. Claramente, o cara que fez isso não usa o Twitter. Não. Claramente, ele não sabe o que é o Twitter. A equação a optimizar deveria ser algo como número de likes, número de respostas. Acho que em horas ele estava falando que ele adorava o Hitler. Demorou horas em falar isso, em falar que todas as mulheres feministas eram horríveis, não lembro exatamente. Era uma coisa pejorativa. Então, eles tiveram de tirar do ar. Então, existe a inteligência artificial e existe a estupidez artificial também. Sim, as pessoas temos de saber que existe. Então, precisamos, faz um modelo, eu vou fazer ele com uma equipe, eu vou validar que está tudo certo, vou pôr ele em produção, vou integrar com o processo de negócio e eu vou ter de ter relatórios, dashboards que me indiquem como esse modelo está funcionando. E métricas para eu saber o que está acontecendo. Porque pode acontecer. Pode ser que eu treinara com uns dados, quando eu ponho em produção, o resultado que eu tinha não é aquele que eu esperava. E muitas vezes, em função da criticidade do projeto, do modelo, a gente precisa criar um piloto. Não podemos pôr ele diretamente em produção, precisamos fazer um paralelo com uma equipe reduzida de pessoas para validar. Temos aquilo que a gente quer, beleza, vamos para a produção. Quando está em produção, eu posso fazer teste A/B, posso fazer 1000 coisas de forma controlada. Mas sempre vai ter de ter alguém que a gente chama, no mercado se chama de curador, tem outras formas de chamar, que vai estar monitorando o que está acontecendo para quando dê problemas poder tomar uma solução. E depois temos outro ponto importante que é o que a gente chama de data drift, que é que os dados mudam. Todos não são estáticos. Eu treino com os dados, tenho um resultado. Eu treino com os dados mudam, ele vai dar resultado diferente. E pode começar a dar coisas que não têm nada a ver com aquilo que eu esperava. E dentro disso também entram coisas como redes neurais, deep learning, magnífico, eu adoro, mas do mesmo jeito que eles são muito bons para fazer coisas fantásticas, eles são muito bons para errar, porque eles são máquinas de generalizar. Então, eles não conseguem saber muito bem se estão acertando ou errando quando chega um dado desconhecido. A tendência deles vai dar a ser uma resposta. E eles podem falar que estão completamente certos essa resposta. Mas, em realidade, é um dado que eles nunca viram, que ficava fora da parte da equação que a gente estive, que, afinal, uma rede neural é uma mega equação. Então, eu tenho uma parte da equação, que são os dados que eu conhecia, que ele foi, digamos, regulando, foi criando os parâmetros e comportando-se bem. Agora, quando chega um dado que está completamente fora daquilo que ele aprendeu, a equação pode haver ido para cima, para baixo. Você não sabe o resultado. Ninguém sabe o resultado porque essa parte da equação não foi ajustada, em realidade. Sim. Aí... E geralmente essa parte não treinada gera um input lá na frente e propaga o erro, né? Isso. E você não sabe para onde vai. Tem uma coisa que a gente chama de ataques adversariais. Eu estou saindo muito, mas acho que é interessante. Se chama ataques adversariais. Que é que eu tenho um modelo de reconhecimento de imagem. Imagina, eu tenho um stop. Eu pego a señal de stop e ponho um adesivo em determinado lugar. Ou eu pego uma foto de stop e ponho um barulho lá de uma determinada maneira. Esse stop, para o modelo de machine learning, pode passar a ser uma señal de velocidade até 120. Você imagina que eu pego um carro autônomo, tenho uma placa de stop e ponho um adesivo nela, e no ponto exato, e quando ele passa, ele acha que aquilo é uma señal de 120 em lugar de um stop. Então, por isso, quando a gente faz modelos de machine learning, especialmente de deep learning, monitorar tudo o que está acontecendo, olhar o data drift, é essencial. É muito importante. E tem áreas totais de machine learning dedicadas só a isso. Tem muitos pesquisadores dedicados só a ver como a gente consegue lidar com essas situações que acontecem nos modelos. Antes de você complementar, Leandro, eu vi uma vez um meme na internet. Eu gosto de meme, vocês já repararam, né? Eu também. Que tinha assim... Como que era o nome? Pug or Cookie. Vocês já viram esse? Que é tipo... Tinha as imagens dos cachorrinhos assim, o cachorrinho amarelinho com os dois olhinhos pretos. Aí várias fotos de Pug assim... E aí, embaixo tinha os cookies, que era também a carinha amarela, com 2 bolinhas de chocolate, assim. Que era E todos foram reconhecidos como cachorro, cara. Isso é o data drift, né? Mas no caso que eu falo, é que você, com o olho, você não consegue ver.
Você pode fazer um modelo que reconheça... Eu fiz um modelo para pegar banana e falar que é banana. Eu ponho na imagem da banana um barulhinho que a olho humano não consigo ver. Eu consigo vender uma banana e aquilo de lá se transforma num gato. Entendi. De erro bem grotesco, né? Que é um pouco que eu comentava. Porque eu treinei um modelo de machine learning numa determinada área e fazendo esse barulho, eu faço que essa imagem baixe para outra área diferente. Aí quando vai fazer inferência na rede neural, ele entende que é uma coisa completamente diferente e dá um resultado aleatório. Isso é mais típico em rede neural, porque estatístico você não vai ter esse risco, né? Exato. Porque aí você vai ter, por amostras, o ruído é menor, né? Essa é a luta que temos dentro do machine learning, das pessoas que são, digamos, a favor dos modelos super estadísticos e sempre para a via estadística, ou aqueles que estão super a favor do deep learning. Eu acho que é um equilíbrio. Sim. Tem coisas que é melhor uma coisa, tem coisas que é melhor outra coisa. Se consigo fazer o que eu quero com um modelo tradicional, mais simples, para que eu vou utilizar deep learning? Não tem sentido. Vou fazer o tradicional, que é mais fácil de controlar. Agora, tem coisas que não dá para fazer, ou que o resultado que eu vou ter com deep learning é infinitamente melhor que eu vou conseguir com um modelo tradicional que não vai dar conta. Até a questão da explicabilidade também, né? Porque quando a gente fala dessa parte de monitoramento, é importante também ter a parte de explicar a decisão do modelo. Quando você entra quando você passa isso já para um deep learning, a coisa já fica mais complicada de você fazer isso. Dentro do modelo de machine learning, você não tem uma série de ferramentas ali que você consegue gerar uma explicabilidade, ver o peso das variáveis, qual foi a influência de cada uma delas naquela tomada de decisão. Então, tem uma série de coisinhas ali. Agora, da parte de monitoramento, acho que uma coisa que tem que ter indicador de negócio. Então, cara, eu estou fazendo um modelo de predição de churn, de clientes que evadem. Cara, qual que é o churn da tua companhia? Pô, o churn da companhia é 5% por mês, tá? Legal. Cara, teu modelo tá dando que tem uma predição de churn aqui de 30%. Pô, teu modelo tá meio estranho, né? Ou tá dando lá 1% de predição de churn. Tem uma coisa errada, né? Então, acho que talvez esse seja um bom indicador, dependendo do caso, né? E avaliação de modo geral do modelo. Então, como o Luiz falou, a gente nunca, né, não deveria, pelo menos, subir direto para a produção. Tipo, terminei o modelo tá legal, cara, criei o pipeline, botei em produção, amanhã eu pego o próximo e acabou. Não é assim. Geralmente você coloca, né, acompanha ele, né, vai acompanhando ali, vendo o que está tendo de resultado, vendo se tem que ajustar alguma coisa. Pô, tá ok. Acompanhei ele, sei lá, 2, 3 meses ali, com uma equipe reduzida, com alguém dedicado só para olhar isso, ver o que está rolando, se está tudo certo, tá beleza? Cara, aí maravilha, dá para, vamos dizer assim, dá para tirar a rodinha da bicicleta, mas é sempre bom estar próximo. Então, cara, hoje a gente tem uma série de ferramentas que possibilitam isso, ou no pior cenário possível, cara, é você pegar as predições ou com o dado real, monta um dash, alguma coisa muito simples ali para você ir acompanhando, mas não dá para deixar solto, entendeu? Tem que ter algum acompanhamento. Eu vou fazer uma pergunta. Quer complementar primeiro? Discrepo numa coisa que o Leandro falou, tá? Amistosamente, mas é verdade essa diferença de explicatividade, mas eu não acho que sempre seja assim. Porque imagina que eu pego um modelo com 1000 features e faço um random forest. Ou faço uma árvore de decisão. Explicatividade não tem também igual com uma rede neural. Exato. Então, não é unicamente o tipo de modelo, sino também a complexidade do caso. Sim. O que concordo 100% precisa ter uma metodologia. Acho que data science, machine learning, como a gente quer falar, precisa ter boas práticas, como qualquer engenharia, como um arquiteto quando faz uma casa. Por exemplo, eu acredito que desde que começa o projeto, precisamos avaliar se tem sentido aquilo ou não, e se aquilo tem algum tipo de risco social. A gente não pode ir fazendo projetos de machine learning, sei lá, vou fazer um projeto de machine learning para contratar pessoas. Será que isso tem sentido? Será que o benefício que vai trazer isso é bom ou é ruim? E isso tem de ser feito no momento zero, nessa metodologia Scrum, nessa fase inicial. Tem de haver essa avaliação. De falar, este modelo toca alguma coisa social? Sim. Tá bom, então se toca alguma coisa social... ética dessa parada, né? Exato. Como a gente faz? A gente tem sentido fazer? E se fazemos, que medidas vamos a pôr para medir que não estamos gerando nenhum impacto? Que aí entra temas de ver a explicatividade, ver o viés,
todo esse tema de coisas. Mas nós, que somos cientistas de dados, acho que o que queremos que a inteligência artificial seja a futura energia nuclear. Então, temos de ser responsáveis por umas boas práticas, por ver que aquilo que estamos fazendo não faz mal para a sociedade, sino que a gente está traindo um benefício para a sociedade. Então, acho que isso. A gente pode gerar um futuro distópico aí, né? Que é o que a gente vê nos filmes, que os robôs tomam conta. Enfim, mas um ponto que eu queria explorar melhor, essa questão da monitoria, né? Como você controla o modelo. Entendi que o modelo ele é socialmente aceitável, beleza. Aí você tocou num ponto interessante, Leandro. Eu vou monitorar a acurácia e a assertividade daquele modelo comparando com uma métrica do mundo real que não é gerada por ele. É isso? Então eu tenho que ter um parâmetro real, tipo, cara, peraí, a média dos meus últimos 2 anos de churn, como você disse, é de 5%. Aqui eu tô tendo ele está muito fora da curva. E aí eu consigo ter esse tipo de monitoramento, né? Isso. Você tem aí, né? Você, tipo, sei lá, nesse caso, né, pegando um exemplo, vou usar a média, então você vai ter algum desvio para cima, para baixo, alguma variação que é aceitável, né? E uma métrica do próprio modelo, né? Porque aí, assim, vamos dizer que eu rodo meu modelo mensalmente e mês a mês eu pego quem realmente saiu, bato com quem ele disse que ia sair ou não e consigo medir a assertividade dele. Se você pensar no modelo de churn, então possivelmente você vai usar alguma métrica que favoreça ali, talvez um recall, que vai favorecer o falso negativo, né? Então, né, para quem está ouvindo a gente aí, a gente tem um modelo que ele vai dizer sim ou não, se o cara vai sair ou não. Então, temos aqui 100 clientes, cada um tem uma classificação se ele vai sair ou não. É essa a resposta que ele está perguntando, ele está respondendo. E aí, para cada acerto, né, ele vai... Por exemplo, se a gente colocar numa matriz de confusão. Então, eu tenho o positivo, que é o cara que o modelo disse que ia sair e realmente saiu. Né? O falso positivo, que era o que o modelo disse que ia sair, mas não saiu. O falso negativo, que é o cara que ele disse que não ia sair, mas saiu. E o negativo. Tipo, não ia sair, não saiu mesmo. Tá? Se você pensar no modelo de churn, provavelmente o falso negativo é a métrica de interesse. Por quê? Porque eu não quero deixar que o cliente saia sem eu fazer nada. Eu não quero que o modelo fale para mim, esse cara aqui não vai sair, e ele saia sem que eu tenha feito nada. Então, geralmente, por exemplo, nesse caso, a métrica de interesse seria essa, que o recall acho que é a métrica mais indicada para avaliar isso. Então, é a medida que a gente costuma acompanhar. Para outros modelos, onde falso positivo seja um problema, ou que você busque uma certa harmonia entre as métricas, aí vai ter outras medidas, né? F-score e assim sucessivamente, e aí por aí vai. Mas, geralmente, você tem uma medida dessa do modelo, uma medida de negócio, que você vai acompanhando, né? Isso pode ser num dash, pode ser numa ferramenta para você ir acompanhando isso, tá? Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está a fim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Exato. Agora eu quero meu show. Uma outra pergunta ainda em relação a essas métricas. Eu tô aproveitando aqui para ter uma aula, vocês perceberam, né? Tô tendo aqui aproveitando para tudo aquilo que eu deixei de aprender depois do Scikit-Learn, tô aprendendo com vocês aqui. Vou dar um caso real que aconteceu comigo num projeto. E eu nunca tive as respostas adequadas porque nunca tive uma conversa com especialistas, como estou tendo aqui, do porquê aconteceu isso, tá? A pergunta é muito em relação a como eu controlo os vieses das variáveis.
eu peguei esse ponto justamente pelo que você falou de como eu faço essa rastreabilidade, essa observabilidade da conclusão do modelo. Por quê? Pegando aquele exemplo que você deu lá no começo, Luiz, do rastreamento de fraude. Eu passei por um projeto como esse, que a ideia era a seguinte: eu tenho uma série de processos ali, que não vou entrar no detalhe para não ser identificado, mas de casos de negócio que passaram por uma avaliação se eram fraudes ou não. Então, eu tenho aquele processo de negócio. Um humano pegou aquele dataset e falou: esse aqui é fraude. Ele não sabe exatamente dizer porquê, mas a experiência dele diz que, cara, esse aqui é fraude. Esse aqui também é fraude. Ele ticou lá tudo que é fraude. E aí, como que foi feito esse treinamento? Eu tinha várias variáveis que identificavam aquele caso de negócio. O cliente, o produto, a data, o estado, como que ele comprou, enfim. E o cara só disse se era fraude ou não. Pega esse dataset, bota lá para treinar. Aí eu vou pegar um caso X e falar: modelo, isso aqui é fraude ou não? Dentro lá do modelo estatístico matemático dele, ele vai fazer as equações, certo? E ele vai cruzar essas variáveis e, por similaridade, falar: olha, esse aqui, pelo que eu estudei do passado, esse cara é fraude. Por que deu ruim? O modelo concluiu que um determinado estado gerava maior quantidade de fraudes, né? E aí, ele, sempre que chegava um caso de negócio daquele estado, a probabilidade dele gerar um possível fraudador ia lá em cima. Mas por quê? Porque existia um vício do modelo de dados, né? De que existiam mais casos lá, né? Mas que, olhando para o histórico geral, não era real. O dataset estava errado. Então, naquele contexto do treinamento, estatisticamente, eu tinha mais casos naquele estado, mas que não necessariamente era real. Falando exatamente desses modelos estatísticos, como que eu controlo esses vieses? Eu tenho que ter essas métricas individuais, porque aí ferrou, porque aí entende? Se eu tiver que ter essas métricas individuais de caso, perde um pouco o sentido de eu colocar esse treinamento histórico e ele chegar na conclusão das variáveis. Como que a gente trata isso? Acho que nesse caso que você explica, para mim é cientista de dados sem experiência. Sim. Júnior, completamente júnior. Acho que todos nós, eu mesmo, he passado por isso. He tenido essa situação de achar a eureka. Eu achei o modelo perfeito e, em realidade, a gente fala que é um modelo autoexplicativo. Porque eu encontro uma variável que me define a feature. Ou que tem tanto peso sobre a feature que ela me explica tudo, mas que não faz sentido. Então, em realidade, quando eu faço um projeto de machine learning, tem um conjunto de fases. Faz muitos anos que usamos uma metodologia que se chama CRISP-DM. Data Mining, que é um nome que a gente utilizava. Sim. Quando eu comecei, eu era consultor de Data Mining, não era cientista de dados. Faz tempinho já isso, hein? Data Mining, esse termo aí. Faz muito tempo. Sim. Mas a metodologia que se utiliza hoje em dia é a mesma, não mudou nada. Então tem umas fases. Eu tinha que fazer análise básico das features. Eu pegar todas as features e analisar qualidade, estão preenchidas, não estão preenchidas, como se comportam. Uma vez que eu faço isso, eu vou fazer análise estadístico de todas as features. Depois eu vou começar a fazer análise multivariante. Eu vou pegar a minha variável objectiva e vou começar a estudar correlações. Vou ver como correla esta variável ou não. Para achar variáveis que correlam muito, que não têm sentido, ou que têm muita pouca correlação e que eu posso prescindir delas. E aí eu vou ir, nesse caso, nessa fase eu já teria visto isso. Porque eu teria visto que o estado tem uma correlação super elevada. Aí teria pensado, como a gente corrige isso? Porque isso é um problema de construção da base de dados. Isso, é porque esse dataset está ruim. Está ruim. Eu posso ir no estado, tirar pessoas do estado, posso falar, não usamos este estado, a gente decidiu que este estado a gente exclui e faz neste estado. A gente vai tomar decisões de como tratamos cada uma das variáveis que tem problemas. Excluir, não excluir e derivar novas variáveis, que talvez deem para mim mais informação. E aqueles que estão correlacionados do mesmo jeito, eu pôr no modelo duas informações igual, é muito ruim para o modelo. Porque ele aprende doblemente aquilo. Em função do tipo de modelo que você utiliza. Mas para modelos clássicos é muito ruim. Então a tendência é a tirar uma das duas. E a ir simplificando. E quando chego no final, eu treino o meu modelo e tenho o meu resultado. Mas quando eu tenho o meu resultado, igualmente eu tenho de voltar a ver.
esse resultado que estou tendo, como se correlaciona, tem sentido, não tem sentido? Então, no caso de você, eu acho que foi mais que um problema de viés, foi simplesmente que os cientistas de dados não seguiram no método certo, não tinham a experiência necessária. E um dataset provavelmente ruim, Mas, que não foi detectado por falta de experiência do cientista de dados. o dataset, no 90% dos casos, sempre, para os cientistas de dados, sempre é ruim. Sempre vai ter de trabalhar com ele de algum jeito ou outro. Em realidade, quando você faz um modelo, o 90%, na minha opinião, 85%, 90% do trabalho é trabalhar com o dado. O fato de fazer um modelo, normalmente, é o mais simples. O que acontece é que muitas vezes, quando você faz um modelo, você percebe que tem problemas nos dados. Aí você volta para trás. Volta a passar tudo outra vez e vai nesse ciclo até que você tem um resultado que você fala, este resultado aqui é bom. Exato, até esse ponto, né, de... O cara, para trabalhar com dados, ele tem que ser questionador, ele tem que ser um cara que ele não pode aceitar isso facilmente. Eu acho que tem que estar na característica dele. Então, como o Luiz falou, a gente tem essa etapa de análise exploratória. Cara, é você simplesmente, lá do CRISP-DM, você tem o passo inicial, que é você entender o negócio. Então, cara, como é que eu posso te ajudar? É um caso de fraude, legal. Então, o que nós vamos trazer de dados aí? Tem esses conjuntos de dados aqui, tem isso, aquilo, e o resultado é esse, legal. Vou pegar esse conjunto de dados, vou entender. Esse dado atende a essa definição de negócio, a esse problema de negócio que a gente conversou? Atende, beleza. Vamos seguir. Começa a explorar. Cara, você chegou lá, encontrou uma variável de estado, onde você tem uma quantidade gigante de pessoas no mesmo estado que são fraudulentas. E isso, na verdade, pode até acontecer. Né? De repente você começou aqui no estado de São Paulo, sua empresa, cara, é local, você conquistou um monte de cliente aqui, começou a expandir e, cara, sei lá, daqui 2, 3 anos você está aqui em 20 estados, mas a sua grande massa de clientes, de repente, está em São Paulo. Pode acontecer. Só que o cara tem que questionar. Tem que voltar pro negócio e falar, o comportamento que eu tenho é esse daqui. Geralmente nos meus projetos eu costumo tocar fazendo um acompanhamento, né? Então, de cada etapa dessa. Então, pegou os dados, fez análise exploratória, vamos dar uma olhada no que você encontrou. Até porque nessas etapas a gente encontra muitos insights, né? Porque o cara começa a explorar, a analisar, né, o comportamento das variáveis, né, a relação entre elas, estatisticamente, quando uma coisa acontece, o que acontece com a outra. E a partir disso, o negócio mesmo é muito interessante, porque você começa a tirar, né, insights que são muito valiosos ali, percepções que você não tinha antes. Então, o cara já deveria ter notado isso, notou, volta para ver na extração se tem algum problema na extração, extraiu errado, teve alguma coisa errada aí. Se tá ok, ele tem que pensar em alguma forma de amenizar essa situação, né? Seja derivar essa variável, né? Tentar aplicar alguma técnica estatística ali para poder tirar um pouco dessa discrepância, dessa variância que vai ter aí nesses dados, entendeu? Então, alguma coisa ele tem que fazer, ou até mesmo desconsiderar a variável, pode acontecer. Agora, pergunta de arquiteto. Vamos supor que esse modelo deu certo. Vamos supor que não fosse um bendito cientista de dados júnior para cair justo no meu projeto, fosse um cara, fosse o Luiz lá. Modelo dataset show de bola, modelo treinado, fiz deploy em produção, tá funcionando maravilha. Eu vou ter um pipeline ali automatizado da DataOps. É o que se espera, né? Eu imagino que eu deva ter critérios para recriar esse dataset para retreino desse modelo, certo? E aí eu vou ter um pipeline ali que eu vou controlar essas variáveis para saber se isso está com uma acurácia boa ou não. Vou ter um processo de retreino, redeploy, retreino, redeploy, que eu vou observar e ver se o modelo está funcionando bem. Pergunta: aconteceu um fenômeno social, um problema no país, algum problema de negócio, e de fato um estado X começou a ter problema de excesso de fraude, etc. Considere um problema X que não vem ao caso. Meu dataset vai ser afetado nessa extração, né? Mas é um fenômeno muito pontual. Por alguns dias, por alguns meses, isso aconteceu, mas que não corresponde à realidade como um todo na linha do tempo completa. Como que eu monitoro isso? Como que eu evito que isso aconteça
por essa sazonalidade, esse pico, né? Como eu monitoro essa acurácia e essas variáveis? Isso tem que estar automatizado também no monitoramento, porque pelo que vocês falaram, eu fiquei com a sensação de que isso é uma arte ali meio que artesanal de cientista de dados. Como que eu ponho isso numa esteira de DevOps, de MLOps? Vamos por partes. Arquiteto sempre faz essas perguntas chatas, né? Sempre. A ver, automatizado não vai depender muito do caso e muito do que seja necessário para o negócio. Tá? Dá para automatizar quase tudo hoje em dia. Mas ter muito automatizado às vezes é ruim porque você começa a gerar coisas que você não quer gerar. Tu tem um equilíbrio. Dá para automatizar? Eu consigo automatizar. O que você falou tem um ponto que a gente não falou antes, que achei super importante, sobre o processo que a gente segue, que é o que a gente chama de balancear o dataset. Então, eu, quando vou treinar um modelo, eu não treino com os dados como estão em produção. Eu vou fazer um sampling, eu vou escolher uma parte e vou samplear com inteligência. O que acontece? Imagina, vou falar um caso real que aconteceu comigo em cliente. Eu ia falar isso na sequência, que o teu cientista de dados júnior, ele passou pela primeira pegadinha do desafio, entendeu? Que é o dado desbalanceado, porque você não vai ter 40% de clientes fraudadores na tua base de cliente, porque senão, cara, ferrou, né? Tem alguma coisa errada. Mas você vai ter uma quantidade muito pequena, né? Mas continue. Mas já aconteceu comigo, de eu ir a um cliente, o cliente falar para mim, eu já fiz aqui um modelinho e já estou com 80% da acurácia. Falei, você só tem vocês fazem aqui um projetinho de um mês e o que eu quero é que fique... Esse é o equivalente do mundo da TI, do cara, eu quero só um aplicativozinho simples, que eu já desenhei aqui. É o equivalente do machine learning. É o equivalente. Aí ele fala, está pronto já. Eu só quero que vocês melhorem um pouco para que o meu cliente fique feliz. Impressionante como o cliente é sempre cliente, né? Sempre. E ele fala, eu sou tão bonzinho que eu vou dar para mim o modelo que eu fiz. Não sei nem porque eu estou te contratando, porque eu já fiz o modelo. Né? Aí era um modelo para classificar classes. Aí o que acontecia? Que na amostra que ele gerou, o 95% dos itens eram de uma classe. Tu imagina, eu tenho 5 classes para classificar, e na amostra que ele fiz, o 95% é da classe 1. E os 5% das outras classes. Então, o modelo que vai fazer? Vai falar sempre classe 1, acerta 95%. Que me vai ganhar a mim? Pô, mas aí até eu que não sou cientista de dados. Mas foi um cientista de dados quem fez. Porra. O que passa é que ele ou não olhou nada, ou era inexperto. Uma coisa que você tem de olhar é a variável objetiva e como está balanceada. E eu vou rebalancear ela do jeito que o meu modelo aprenda melhor. Porque os modelos são muito, digamos, preguiçosos. O que eles vão fazer é aprender do jeito mais fácil. Se eu falando uma classe tenho 90% de acerto, por que eu vou falar outra? Por que me vou molestar a aprender os padrões das outras? É óbvio. Né? É óbvio. Sim. Então eu preciso limpar. Se eu tenho esse desbalanceamento, vou criar um dataset onde tudo seja muito mais balanceado. Às vezes ter um pouco bom, não sempre ruim, e treinar com isso. É o equivalente, é o que a gente estava falando lá, do porquê que a gente tem que entender sobre probabilidade estatística. Num caso como esse, né, Luiz? Eu tenho um saco com 100 bolinhas. Eu falo, Luiz, tenho 100 bolinhas nesse saco. 95 delas são vermelhas e 5 são brancas. Eu vou sortear uma para você. Que cor que você acha que é? O que você vai responder? Branca, não? Ou seja, o modelo é exatamente a probabilidade que é aplicada num modelo como esse. Se 95% são da classe 1, né? Você pergunta para ele, cara, eu vou te dar uma classe. Qual que é a classe que eu vou te dar? Cara, é super curioso que eu trabalhei numa empresa, que eu não vou falar o nome, mas eu estava junto com uma galera fazendo um brainstorm, né? A gente tinha um evento lá da empresa. Só um parênteses. A gente não fala o nome das empresas quando é para falar mal, tá? Mas quando for para falar bem, você pode falar que depois a gente pede patrocínio. Legal. Não é para falar muito bem, não. Então pula. Então, assim, os caras estavam fazendo um evento, né, e tal, e aí tinha vários desafios. No desafio final, era o cara receber um conjunto de dados, que era exatamente, coincidentemente, para falar sobre fraude, né? Então tinha um conjuntinho de dados ali, o cara tinha que subir um modelo, e essa era a entrega final. E aí os caras, como é que a gente avalia isso, tal, e tipo, o cara que entregar primeiro com a melhor acurácia. Cara, não, acho que não é uma boa. Não, vai ser bom. E eu tava com o conjunto de dados, né?
E a gente tava lá no brainstorm, o que eu fiz? Eu peguei, só rodei lá só dei uma transformada em número, né? A gente modelo matemático, então a gente não pode ter texto. Então só fiz transformar as categorias em números. Tava bem desbalanceada, ali em torno de 97% mais ou menos, né? Para não fraude, 3% para fraude. Eu diminuí ainda mais, deixei só 1% de fraude, né? Cara, rodei um modelo mais simples possível, de qualquer jeito, bateu 90 e tantos por cento de acurácia, e eu falei, cara, eu já fiz, então eu ganharia facilmente, né? Porra, não é possível. Cara, é possível, porque vocês estão num negócio que é burro, né? Não dá para fazer dessa maneira. Então, isso daí é um desafio que a galera tem. O modelo de classificação tem muito desse problema. Você tem que ter um balanceamento legal ali. Isso nem sempre é possível, porque se a gente pensa em casos de fraude churn, cara, se você tiver 40, 50, 30% que seja de fraude na tua empresa, cara, fudeu, você tem um problema muito sério aí. Geralmente esses números variam ali. Vai resolver o problema da sua empresa e depois você fala de machine learning. Depois a gente faz machine learning, cara. Vai ter algum problema mais sério aí acontecendo. Exatamente. Então, existem técnicas para a gente trabalhar isso, né? Tanto parâmetro de modelo, quanto gerar dado artificial. Curto muito a segunda opção, mas tem uma série de coisas que a gente pode tratar esse desbalanceamento, mas é sempre estar muito atento, né? Porque o cara inexperiente, ele vai lá, roda, ele chega rapidinho ele chega numa acurácia muito boa. E outra coisa importante, tudo isso que a gente falou, é quando eu tenho um modelo que está já funcionando, procurar a explicatividade do modelo. Olhar, o resultado que tem no modelo tem sentido. Pegar o cara de negócio e mostrar para ele. Tem técnicas como Chait, Lime, que permitem a gente, ainda que um modelo seja muito complexo, saber que variáveis estão dando mais importância em um determinado ponto, que cortes da variável geram aquele resultado. Então, pegar exemplos, pegar o cara de negócio e ensinar para ele. Isto que está saindo aqui faz sentido ou não? Não sempre vai concordar, porque às vezes ele vai descobrir coisas que ele nem sabia. E às vezes vai gerar discussão, mas sim que essa discussão sempre enriquece. E dá para ver se você fez alguma besteira, porque fazendo machine learning com muitos dados é muito fácil fazer besteira. E você não perceber, você só perceber no final. Muito bom. E aí, vocês acham que essa demanda que existe por machine learning e sobre profissionais que executam ciência de dados, ter uma qualidade maior dos dados que você trabalha para poder criar esse processo machine learning. Na opinião de vocês, isso demandou esse crescimento que a gente vê hoje da área de governança de dados para criar essa maior qualidade e esse insumo melhor para trabalhar com informação? Porque na época do data mining não se falava de governança de dados. O cara ia lá, modelava o banco dele e subia em produção e vai embora. Na época do data mining, davam para você as credenciais do banco. Isso. E você fazia as queries. Exatamente. Eu fazia as queries diretamente em produção no banco. Exato. A vida era mais simples, né? Hoje nós temos a maior parte das empresas que procuram trabalhar mais com ciência de dados, etc., tem crescido uma camada de governança para saber como esses dados entram, a importância desse dado, o valor de cada dado, justamente para que você tenha insumo melhor, né? Porque senão você não consegue usar aquilo que você não explica, né? Exato. A governança de dados é uma coisa essencial, mas acho que a gente também está mudando. Eu he feito bastantes projetos de governança de dados e faz uns anos era visto muito como o dado perfeito. Dado perfeito a gente nunca vai ter. Não tem como. A gente vai ter dados bons, ruins e de diferentes qualidades. Que dá para usar para uma coisa e que não dá para usar para outra. Então a visão da governança para mim é uma visão mais de qualificar o dado. De falar, este dado como é? Para que dá para usar? Ver, tem alguma discrepância muito elevada, tem algum problema, gerou algum problema no processo que a gente tem de olhar. E mais hoje em dia que vamos por uma tendência que analytics e transaccional seja o mesmo. Cada vez mais a diferença é menor, então cada vez mais não tem um processo batch que gera um arquivo, cada vez isso é menor. Deveria tender a ser muito menor e com muito menos erro que a gente tinha no passado. Então, para mim, a governança é importante por isso. Alguém tem de estar olhando, qualificando e sabendo que o jardim que a gente tem. Aí podemos entrar em Data Fabric, tudo esse mundo que vem agora, que é muito minha praia, tá? Mas sim que, por exemplo, se eu falo de ciência de dados que eu conheço, uma coisa muito importante é a Feature Store, que é que as organizações tenham dentro do lake, lá do repositório, lá onde seja, os features que
os data science utilizam. Porque, por exemplo, se eu tenho que calcular um saldo médio, todo mundo utiliza o mesmo saldo médio. E não que cada dos cientistas de dados, dentro do seu ETL, do seu processo Python, construya lá uma variável de saldo médio. Luiz, só para a galera que está ouvindo a gente entender exatamente qual é o conceito de feature em ciência de dados. Que tem muito desenvolvedor, o cara vai achar que é característica do software. Explica aí. Features são as variáveis, os campos, as informações, cada uma das informações que a gente utiliza para treinar um modelo. Isso seriam as features. Então, como as features normalmente, eu vou ter vários data science utilizando as mesmas features. Então, ter uma visão DataOps, MLOps boa, é eu também ter isso unificado. E que todos bebam do mesmo lugar. E que quando a gente gera uma feature nova, essa seja produtivizada. Não unicamente fique num código dentro de um processo que vai ser executado, sino que fique dentro da data store lá, por se outra pessoa quer utilizar. E aí a governança ganha. Mas para mim a governança não pode ser uma coisa que paralise. Acho que todo mundo já chegou a essa conclusão. Essa fase a gente já passou. Agora a governança tem que ser uma coisa mais colaborativa, onde todo mundo aporte, e o papel da governança é que tirar o melhor do que todo mundo está fazendo, mas sem parar nada. E avisar da qualidade, mas não falar, não, este dado dá para usar, este dado não, este dado tem estas características, se você quer usar e você acha que é bom, usa. Agora, se você vai gerar um relatório financeiro contábil, evidentemente o dado tem de ser o dado bom, não pode. Agora, se sou área de marketing que vou fazer uma campanha de venda e esse dado que use sempre funciona, ainda que não seja perfeito, que problema tem? Deixa usar. É um pouco minha visão e o que eu a evolução que eu venho vendo no mercado. Legal. Isso, eu vejo bem distante essa coisa de governança, né? Pegar mais firme e ter uma qualidade boa de dados. Cara, a maioria dos lugares você vê não tem nada, né? Não tem organização, não tem... Cara, Feature Store é uma coisa que você vê em lugares assim, que estão num nível muito mais avançado, entendeu? O cara está muito mais maduro nesse processo todo. Então aí ele tem um Feature Store, tem uma coisa muito bem mapeada. Agora a maioria dos lugares não tem, né? Eu já trabalhei em lugares que a parte de governança, os caras tinham um processo no Data Lake que se você criasse uma tabela com um nome que não tivesse a padronização lá, a tabela simplesmente desaparecia do dia pro outro. Isso é uma governança bem otimista, né? Não, é daquela legal, nota 10, cara. Excelente, cara. Você não usou a nomenclatura no campo, não, drop table. Mnemônico lá, cara, que você tinha que colocar TB com um pedacinho do que ela fazia, de onde ela trazia o dado, de onde ela ia, o que ela fazia. Eram uns nomes gigantescos. Aí, às vezes, você tava fazendo um estudo muito rápido, né? Tipo, cara, vou analisar um perfil de cliente aqui. Fiz uma tabelinha muito simples aqui no Hive e vou começar a trabalhar aqui. Legal. Aí você chega amanhã animadão, eu tive uma ideia pro projeto, chega lá, a tabela foi embora. Tomou um drop table porque digitou errado. Né? Isso, colocou, não tinha padronização no nome da tabela, foi embora. Pô, sacanagem. Uma pergunta para vocês olhando pro futuro agora. Como que vocês veem o mercado de machine learning, a aplicabilidade de mercado de machine learning, inteligência artificial no geral, no Brasil e no mundo em 10 anos? Considerando aí Tesla com carro autômato, tudo que a gente tem visto hoje. Tá. Eu acho que eu posso falar sobre o Brasil porque sou estrangeiro e tenho uma vantagem nesse ponto de vista. Você é de onde, Luiz? Sou espanhol, sou de Barcelona. Legal. O que acontece? Eu acho que o Brasil está em um nível muito, muito elevado. Surpreendeu a tua resposta. Eu tenho equipe de data science, então uma equipe bem avançada. E quando eu olho coisas do exterior, ou vejo coisas do exterior, a gente não está tão longe. Nós desde aqui fazemos coisas para a Itália, para a Espanha, para países da Europa. Então, tem uma coisa muito boa no Brasil que vocês não acreditam, que é as universidades. Tiram todos os problemas que vocês querem, mas geram magníficos júniors para entrar a trabalhar. Engenharias, ciências, são muito bons. E a nova geração sabe o que quer. Tem uma vontade. Você tem de saber como lidar com eles. Mas eles sabem o que querem. Se você conseguir gerar um ecossistema onde eles se sentam bem, onde eles sentem que estão aportando,
E muitas vezes vai muito mais lá que o salário. O salário às vezes... E no cientista de dados especialmente, que é um bicho um pouco diferente. Peculiar, né? Normalmente gosta mais da estrelinha, de sentir-se importante, que não do reconhecimento financeiro. Então, se você conseguir criar um ecossistema legal, você sabe aproveitar isso, eu acho, por exemplo, eu tenho agora tenho pessoas do meu time, que estiveram no meu time, que uma está trabalhando no Vale do Silício, o outro está na Alemanha, na SoundCloud, trabalhando, que começaram numa equipe com a gente. Então, meu ponto de vista é que aqui no Brasil tem toda a potência para fazer o que quiser. O ecossistema empresa-universidade é muito ruim, a colaboração é péssima. Eu gostaria que isso fosse muitíssimo melhor, mas a matéria-prima no Brasil tem. E você tem uma vantagem talvez sobre a Europa, que as pessoas ainda têm fome. Na Europa tem muito mais as pessoas estão muito mais acomodadas e querem mais um trabalho perfeito. E aqui as pessoas estão dispostas a ralar. Sim. E pessoas de extração mais pobre, que eles querem sair de lá onde estão e que realmente... Eu fico impressionado de caras, que o cara está lá no lugar onde ele mora, fazendo um curso de Cambridge, fazendo um curso de Stanford por internet, e as gerações estão aproveitando essas gerações novas que chegam. Então, para mim, do ponto de vista do Brasil, eu vejo muito positivo, e eu não acho que aqui tenha menos potência que em outro lugar. Agora, se me fala Silicon Valley, evidentemente é Silicon Valley, mas para todo mundo. Mas se eu comparo aqui com a Espanha, não sei, parecido, não vejo. Acho que tem toda a potencialidade necessária aqui. Nosso futuro como profissionais, eu acho que cada vez mais vamos a ir para um desenvolver sem ver o que tem por atrás. Acho que o machine learning agora ainda é muito artesanal. Eu gosto muito que seja artesanal. Sou matemático e gosto de ver o que tem por atrás, mas a tendência vai ser que cada vez seja mais um produto onde a gente não vai ver tanto o que acontece por atrás e não vai ser tão artesanal. Tudo isso que estamos falando agora vai mudar. Mas a aplicação da inteligência artificial está em todo canto. Pondo um exemplo, a gente falava antes do caso da Google, que todo mundo ha ficado impressionado com isso. Eu fiquei impressionado com um modelo que eles lançaram há pouco, em abril, que se chama Palm. Esse modelo faz coisas que eu acho completamente inacreditáveis. Você escreve código, ele gera o código. Você gera um código, ele corrige o código. Mas não como está escrito, a lógica. Ele fala, esta variável que você colocou no looping está errada. Acerta esta que está aqui acima. Você explica uma piada e ele explica por que a piada tem de fazer graça a você. Interpreta a piada. Isso é público na internet, não? Dá para testar? Sim, eles liberaram. Como sempre, acho que os cientistas vão ter de fazer um monumento ao Google. Porque o Google realmente foi quem rompeu tudo. A gente tinha a história de Watson aí, tudo fechado. Sim. E uma manhã, alguém da Google publicou uma coisa que se chama Word2Vec, que fez que o Watson sumira do planeta. Um universitário na casa dele era capaz de criar, com essa tecnologia, um bot tão bom como o Watson. Me manda esses links para eu deixar aqui na descrição, que tenho certeza que a galera vai estar curiosíssima para ver isso. O exemplo desse bot aí que você falou, que o cara pode fazer na casa dele, é do canadense. Vocês viram aquele projeto de dezembro? Que o cara que usa GPT-3 da OpenAI, né? É uma geração de texto. Só que o projeto de dezembro você coloca algumas informações suas, né? Você dá uma personalizada no que você quer ver ali. E o cara pegou conversas dele no Facebook, WhatsApp e afins da noiva dele que morreu, né? Infelizmente faleceu de câncer. E ele fez input dentro do projeto. E o cara conversava com ela. E, cara, é extremamente surreal. Né? Uma história triste pra caralho, mas genial. E o cara fez isso em casa, cara. Então, assim... Essa é a força que qualquer universitário do Brasil consegue fazer inteligência artificial. Qualquer pessoa que tenha interesse consegue fazer. Não precisa ter um software, não precisa estar numa empresa, precisa querer e aprender. Eu vou conseguir fazer. Sim. Muito bom. Eu lembrei de uma coisa aqui que era para essa ser a pergunta final, mas eu vou fazer mais uma porque eu lembrei de um negócio muito interessante. Mas sua resposta, Leandro, como você vê o cenário daqui a 10 anos? Cara, eu acho que a gente tem um crescimento aí bem grande pela frente ainda. Porque, como o Luiz falou, a inteligência artificial está em tudo que é lugar. Então,
cara, no nosso celular, em casa, na TV, no relógio, tá em tudo que é canto. A gente está gerando, cada dia mais a gente gera mais dados e tudo isso daí é insumo para a gente analisar, tomar melhores decisões, gerar modelos novos, né? Como você falou lá do carro autônomo, então carro autônomo está vindo, cara, logo tá isso aí, tá em tudo que é lugar. Junto com ele vem uma enxurrada de oportunidades, na minha opinião, porque se você pensar no carro autônomo hoje, ele está sendo feito para rodar na via que foi feita para nós. Então, pegando o exemplo do Luiz lá atrás, né? A placa do PARE lá e do 120, hoje ele usa uma técnica de visão computacional para ler a placa. Mas a partir do momento que a gente começar a desenvolver a estrada pensando no carro autônomo, não precisa ter placa. Só precisa ter um sensor lá. Eu preciso passar isso para ele de alguma maneira, que o limite da via é 120, ou que ali é para parar, mas isso não precisa estar numa placa. Talvez precise estar para a gente ver, mas ele não vai mais ler essa placa, entendeu? Então, junto com isso vem uma porrada de oportunidades, né, cara? Porque a gente vai ter que se adaptar a tudo isso e tornar isso mais eficiente. E tudo isso, cara, é dados, é modelagem, tudo é oportunidade nova que está vindo aí, além do metaverso, né? O metaverso também tem... Esse é um ponto interessantíssimo, né? Ligado com inteligência artificial. Oportunidades gigantescas aí vindo pela frente. Temos 2 episódios sobre o metaverso aqui que a gente gravou direto do Metaverso Summit. Então, quem quiser entrar mais no assunto, dá uma olhada na playlist aqui. Tem muito material interessante lá. Cara, esse ponto que você colocou meio que explode a cabeça. Daria mais um episódio aqui, porque a gente pensa muito na inteligência artificial transformando o mundo que a gente vive, né? Mas o mundo vai se adaptar também em relação à inteligência artificial, vai ser uma troca. Exato. Então a gente pensa muito na inteligência em se adaptar ao mundo que está, mas o mundo que está também vai se adaptar a essas tecnologias, né? No caso da placa que você colocou, eu acho que a gente chega numa zona de acomodação das tecnologias e dos usuários das tecnologias. Isso daria... As consequências disso dariam um outro episódio. Exato. Tem até acho que a fábrica da Apple, se eu não me engano, na China, né? Que os caras estavam querendo implantar lá, acho que 80% da operação toda automatizada, né? Tudo automatizado. Então, cara, e a fábrica ia ficar lá rodando à noite, produzindo coisas e não ia ter ninguém lá, né? Aí assim, coisa que, né, buga a nossa cabeça, porque assim, você fala, cara, sei lá, se eu não vou ter gente trabalhando de noite, eu não preciso nem ter luz, né? Uma luz mesmo, porque, cara, é só o robô, robô não um robô humanoide, mas a máquina produzindo as coisas ali. Então, assim, a gente, com a vinda disso, muita coisa muda, né, cara? Muita coisa tende a ser diferente do que a gente vê hoje. Cara, já não vou dormir à noite. Agora, o que eu lembrei aqui, uma pergunta para vocês de um outro assunto que foi também tópico aí na semana passada. Existe uma inteligência artificial agora, eu não lembro o nome, cara. Como eu lembrei isso agora, eu não anotei o nome. Mas que você vai tá publicado na internet e você coloca qualquer imagem que vier na tua cabeça, tipo cão chupando a manga sentado na bicicleta. E ele monta essa imagem. Eu acho que é do Google também. É do Google. O que vocês sabem sobre isso? Que tipo de inteligência artificial é rede neural? É estatístico? Cara, eu como engenheiro de software, minha cabeça explode para imaginar um negócio desse. Porque você tem que ter inferência da compreensão do termo, né? Dessa imagem. Cara, você tem que gerar um pacote de pixels para gerar... Cara, isso é bruxaria digital, isso aí, velho. En realidade, rede neural. A gente chama isso que se chama bimodais, porque vai ter uma entrada de texto e uma entrada de imagem, e o que ele faz é associar. E você treina. Tem um texto explicado, uma imagem. Aí quando chega um novo texto, ele vai procurar uma imagem relacionada com esse texto. Mas ele encontra mas ele vai fazer junção de várias imagens, exato, né? E aí tem que ter uma lógica de, cara, sei lá, tô falando de um cão cão numa bike. Ele vai gerar um scoring. Né? Scoring, uma distância, em função de como seja feito. E aí ele vai falar qual é a mais próxima. As mais próximas é esta. Vai mostrar aquela que é mais próxima. Exato. Sempre gera no final essa classificação, vamos dizer assim, para poder trazer o que é sempre mais, que está mais próximo ali. Mas o mais legal disso é que eu posso pegar isso, cortar uma parte
pôr outra rede neural para fazer outra coisa diferente. Que a gente chama de transfer learning. Uma das grandes riquezas que a gente tem é que Google vai treinando redes neurais dentro do mundo deles. Sei lá, já que eu falei agora de Clam, por exemplo, precisa 6.400 TPUs. Ninguém tem essa capacidade de cálculo para treinar. Sei que para as pessoas não significa nada, mas significa muitíssimo. É enorme. Mas eu posso pegar essa rede que o cara treinou, cortar ela por partes, e talvez para uma coisa que eu preciso funciona. Exato. A gente faz bastante isso em visão computacional, por exemplo. Né? Você tem um desafio de classificar imagens de qualquer coisa que você imaginar aí. Se você pegar qualquer coisa muito simples, assim, carro, bicicleta, né? Eu já trabalhei em projetos que a gente fazia contagem de veículo passando na rodovia para poder ver quando estava passando, o caminhão na faixa da esquerda. Tem muito em software embedado de câmera digital, etc. Exato, né? Então, cara, hoje a gente tem modelos treinados de visão computacional que usa o dataset do Imaginet, que tem mais de 1.000 classes. Entendeu? Um dataset gigantesco e você consegue usar ele tranquilamente. Aí fala, pô, mas o meu desafio aqui é muito específico. Eu estou trabalhando num laboratório que eu preciso detectar algo muito específico que não tem no Imaginet e... legal, tudo bem. Você pode pegar essa rede gigantesca do Imaginet, né, fazer essa parte do Transfer Learning, que é basicamente congelar a camada final, né, e você vai treinar só a parte final. Os pesos que ele aprendeu, né, da parte convolucional no começo ali, elas se mantêm e você treina basicamente só as camadas finais ali para ele classificar, porque hoje a classificação dele sai em 1.000 classes distintas. Por exemplo, você quer classificar 3 coisas diferentes, sua rede neural vai ter 3 saídas. Então você vai usar os pesos que ele aprendeu no outro treinamento, mas direcionar isso para uma coisa muito específica sua, para um desafio, né? Então, assim, cara, é surreal, é muito, muito legal e facilita muito a vida, porque, cara, uma rede neural com muitas imagens, para você fazer um treino bem feito, cara, leva muito tempo, costuma levar um bom tempo. Usando GPU, você vai botar isso na cloud, teu chefe fica doido a hora que vê a conta, né? Ele fica animado com o modelo quando ele vê a conta da cloud chegando. Ou você pede uma máquina com 305 NVIDIAs plugadas nela. Então, voltando um pouco ao que a gente falou ao início, por uma parte, estamos muito longe dessa superinteligência geral, mas por outra parte, os que levamos muitos anos neste mundo, o que eu entendo é que as redes neurais desse nível, elas conseguem aprender coisas, generalizar coisas. É um fato. É uma IA geral? Não. Mas que elas conseguem generalizar coisas, aprender pedaços do nosso mundo, elas conseguem. Que elas conseguem aprender como a linguagem se comporta. Que você fala uma frase e ele é capaz de continuar a seguinte frase. Isso elas fazem. E podemos falar que isso não é muito importante. Mas, para mim, é alucinante. A gente faz uns anos, a gente fazia uma coisa que chamava back of words, que era contar palavras. Sim. Contar que palavras saíam e a partir daí gerar features para o modelo. Hoje em dia, temos uma coisa que é aprendido, que é realmente aprendido, e que a gente pode usar para 1000 coisas. Por exemplo, eu acho que daqui a uns anos, o codificar, em certa forma, vai sumir. Para telas, eu tenho certeza absoluta que não vai ter ninguém mais codificando telas. Isso acabou. Mas para outras coisas também. Então, a potência é grande. Não é inteligência artificial geral, mas os que estamos no mundo laboral, trabalhando, temos empresas, e não estamos olhando para o que está acontecendo em inteligência artificial, estamos errando. Porque as coisas que vêm devagar. Mas cada vez tem mais. E vem consistentes, né? Essa parte aí de que a gente não vai mais codar no futuro, cara... Essa parte me preocupa, hein? Vem que até lá eu tô aposentado, beleza. Não, cara, quem não conhece, dá uma olhada no Copilot, né, no GitHub. Ele usa GPT-3 por trás, né? Copilot. Vamos botar o link aqui embaixo. Vamos. E, cara, eu tenho a extensão dele no Visual Studio Code. Cara, é incrível. Eu tava codando um negócio esses dias, né? E aí eu criei um arquivo de parâmetros, botei lá um TXTzinho com dicionário, então tinha usuário, tinha senha, tinha um endpoint, tinha uma série de parâmetros ali. Legal. Eu abri o meu arquivo Python e fui começar. Cara, eu simplesmente fiz
um def, né, para começar uma função ali. Ele escreveu a função que lia esse arquivo de parâmetros e já setava todos os parâmetros ali dentro, sozinho. Eu não tinha escrito absolutamente nada antes. Nada. Ele identificou já que tinha aquele arquivo ali, ele fazia a leitura dele, passava todos os parâmetros do dicionário ali já para dentro dele. Então, cara, uma coisa incrível. Aquilo ali é meio assustador, porque você fala, cara... Provavelmente foi essa reação que o tester do Google teve. Uau! Meu Deus, isso é assustador, né? Exatamente. Mas, resumindo aqui o nosso episódio, meus amigos, acho que a gente pode chegar à conclusão de que ainda não temos sem ciência na inteligência artificial, mas temos uma série de avanços extremamente importantes, né, nessa área, que é extremamente promissora e que tem muita aplicabilidade no mercado e no negócio, que ainda é negligenciada por boa parte do mercado, né? E por mais que a gente tenha visto uma valorização desses profissionais até agora, eu acho que isso tende a crescer ainda mais, né? Quando as empresas que ainda não acordaram para isso começarem a acordar de fato, a gente vai ter uma demanda muito grande, assim como temos em tecnologia hoje, no geral. De modo geral, né? Acho que vamos ter um foco muito grande nesse mercado daqui em diante, né? Antes de eu agradecê-los e passar para vocês fazerem suas considerações finais, nós temos um presente do PPT no Compila aqui para que vocês não esqueçam desse episódio. Eu não peguei antes aqui, né? Espero que sirva. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Camiseta do PPT no Compila. Espero que o número esteja de acordo. O Leandro é um cara que tem 3 metros de altura por 2 de largura. Provavelmente, cara, muito legal. Fique muito um pouquinho legal. Justa, mas eu acho que serve. Muito legal. Podcast Tecnologia Cerveja, também, que só eu tomei cerveja hoje. Estou dirigindo hoje, só por isso que eu não te acompanhei. Então, meus amigos, muito obrigado por aceitarem o convite, trazer essas informações aqui para o público do PPT. Acho que a gente tem essa missão de levar conhecimento para a galera. Quem tem interesse na área, a gente tem, como eu falei, tem muito dev, muito agilista, muita gente que segue a gente que tem interesse em conhecer como funciona essa área de inteligência artificial. Acho que a gente conseguiu dar um overview gigantesco aqui para essa galera, né? Eu aprendi pra caralho que saí do Scikit-Learn lá, já deu um passinho mais pra frente. Legal. E eu já tô aqui, cara, preciso ver redes neurais, porque até então o Scikit-Learn era só modelo estatístico, né? Você precisa entender como funciona isso daí, quais são os frameworks. Sabe como é, né, cara? Você fica com isso na cara e fala, pô, como é que funciona essa parada? Ainda mais quando você falou que, no fundo, é uma grande equação, como é que essa equação é montada? Eu não vou dormir, velho. Eu vou dormir. Obrigado por trazer esse conhecimento aqui. E passar aqui para vocês fazerem as últimas considerações. Leandro, obrigado, cara. Dá um oi pra galera aí. Mais tchau, uma vez, obrigado pelo convite. Estou à disposição. Quiser conversar mais, estamos só chamar. Estou à disposição. E obrigado aí, pessoal, pela audiência. Valeu aí. Obrigado. Muito obrigado por o convite. E muito obrigado a todas as pessoas que han visto a gente, que estão escutando a gente. Eu realmente ha sido um tempo super divertido. Eu gosto muito de falar destes temas, do meu dia a dia. Estou super feliz e muito obrigado por o convite. Obrigado, galera. Tenho certeza que quem está ouvindo vai sair com a cabeça muito maior do que começou esse episódio. Você que está ouvindo a gente aí, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok. A gente tá no TikTok, cara. Olha como a gente é descolado. A gente tá no TikTok. Tá vendo? Eu entro lá, posso sair correndo. Instagram, segue aqui se inscreve no canal, né? Episódio toda quarta-feira, trazendo informação aqui para vocês. Então, acompanha a gente. Obrigado, galera. Meus amigos, obrigado novamente. Um abraço, até mais. Valeu!